Opa, opa, opa! Vamos com calma! O que é que você está fazendo? Gente, não precisa disso não. Se você, biomédico, quer saber mais sobre habilitação em perfusão extracorpórea, pode deixar que o Biomed Ensina explica tudo o que você precisa saber. Roda a vinheta. Bom, nós sabemos que o coração é um órgão central para a nossa vida. É ele que bombeia o sangue pelo nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes para todas as células. Durante um episódio de parada cardíaca, por exemplo, quando o coração para de bombear sangue, as chances de sobrevivência diminuem a cada minuto que o paciente passa sem receber o atendimento adequado. Quando não tratada, ela resulta inevitavelmente em morte. Sabendo disso, você já parou para pensar como é realizada uma cirurgia cardíaca? Afinal, durante a cirurgia, que pode durar de 4 a 5 horas, o órgão fica impossibilitado de funcionar e, ainda assim, o paciente é mantido vivo. Pois é, isso só acontece graças ao procedimento de circulação extracorpórea, o STEC, realizado por um profissional conhecido como perfusionista. Mas afinal de contas, o que é perfusão? A perfusão ou circulação extracorpórea é o procedimento no qual máquinas, aparelhos e circuitos substituem temporariamente a função de bomba do coração e a função respiratória dos pulmões durante um processo cirúrgico. Assim, tais órgãos são excluídos da circulação sanguínea e o sangue é desviado para um aparelho onde é oxigenado e retorna para o corpo do paciente, podendo receber também medicação ou outras substâncias necessárias. Todo esse procedimento é dirigido por um perfusionista, o profissional responsável por operar os maquinários da circulação extracorpórea, bem como por selecionar os materiais descartáveis a serem utilizados, pela manutenção das atividades vitais do paciente e por monitorar seus parâmetros, como oxigenação, temperatura, pressão arterial, coagulação sanguínea, entre outros, integrando junto com o cirurgião e o anestesista o principal núcleo de uma equipe de cirurgia cardíaca. Atualmente, esse procedimento é utilizado em todos os tipos de cirurgias cardíacas e garante que o cirurgião possa trabalhar em um ambiente com menos sangue, por mais tempo e com uma margem de segurança muito maior. Mas nem sempre foi assim. A primeira perfusão realizada com sucesso em humanos aconteceu somente em 6 de maio de 1953, revolucionando a cirurgia cardíaca. No Brasil, isso aconteceu um pouco mais tarde, em 1955, sendo o professor Hugo João Felipozzi o pioneiro da técnica no país. Até então, o risco envolvido nesses tipos de cirurgias era enorme, tendo em vista que o cirurgião não poderia parar o coração por tanto tempo assim. Inicialmente, a circulação extracorpórea era realizada com equipamentos rudimentares e se limitava a cirurgias mais simples e rápidas, sendo as falhas muito frequentes. Este cenário foi se alterando conforme o progresso tecnológico chegava à área da perfusão. Também não existia o profissional perfusionista. Quem comandava o processo eram os próprios cirurgiões que conduziam a perfusão e delegavam tarefas menos nobres a outros membros menos qualificados da equipe, como pôr gelo em reservatórios, preparar soluções que seriam incluídas na circulação e ser alvo de reclamações quando o resultado fugia do esperado, o que era bem comum. Pouco a pouco, esses profissionais que ajudavam os cirurgiões foram assumindo as tarefas mais complexas e conduzindo por conta a própria perfusão. Assim, nasceu a primeira geração de técnicos perfusionistas, ainda assim, sem grandes conhecimentos teóricos, mas com grandes habilidades práticas. É importante dizer que o cuidado exigido na formação do cirurgião e do anestesista não era aplicado à formação do perfusionista. Isso era um grande problema, já que entre a equipe de cirurgia, o perfusionista é o que tem maiores chances de produzir uma injúria severa no paciente. Esses cirurgiões e técnicos de perfusão passaram a se reunir periodicamente para a difusão de conhecimento e técnicas, permitindo a criação de sociedades destinadas aos interessados em circulação extracorpórea. No Brasil, em meados dos anos 70, foi fundada a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, SBSEC, com o objetivo de unificar e representar os perfusionistas brasileiros.
Essa sociedade dura até hoje e é extremamente importante para os profissionais da área, já que estabelece parâmetros de formação, atuação e confere o título de especialista em perfusão extracorpórea. Seguindo a evolução, o primeiro curso brasileiro de formação de perfusionista foi criado no final dos anos 80, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, uma versão adaptada de um curso americano para atender às necessidades brasileiras da época. Posteriormente, ele serviu de molde para que a sociedade SBSEC estabelecesse os critérios para a formação de seus perfusionistas. Com isso, novos cursos começaram a surgir ao final dos anos 90. Desta forma, o perfusionista foi conquistando sua importância, reconhecimento e formação, tornando-se hoje um dos principais integrantes da equipe de cirurgia cardíaca. Bom, chega de falar do passado. Vamos falar agora sobre o seu futuro. Se você, futuro biomédico, pensa em se habilitar em perfusão extracorpórea, deverá estar atento aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Federal de Biomedicina e pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Para começar, o Conselho Federal de Biomedicina apresenta a legislação pertinente à habilitação para nós, biomédicos, por meio da Resolução número 135, de 3 de abril de 2007. Que dispõe sobre a atribuição do biomédico nas áreas de perfusão extracorpórea e toxicologia. E por meio da normativa número 1 de 2019, que dispõe as normas para habilitação em perfusão. Traduzindo para ficar mais claro, esses são os documentos oficiais que possibilitam a nossa especialização em circulação extracorpórea e estabelecem critérios de formação e atuação para a área. Segundo o artigo 2 da normativa, para obter esta habilitação, o biomédico já formado deverá atender a pelo menos uma das seguintes exigências: ter pós-graduação lato ou stricto sensu em perfusão, reconhecida pelo MEC com 800 horas práticas e 400 horas teóricas, ou ter um título de especialista pela Associação Brasileira de Biomedicina, ABBM, ou da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, SBSEC. E cá entre nós, este título de especialista aqui é valioso para o currículo, viu? Por outro lado, também existem as recomendações da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Segundo ela, a perfusão pode ser exercida somente por profissionais com formação de nível superior em biomedicina, biologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia ou medicina e com curso de pós-graduação lato sensu em perfusão, reconhecido pelo MEC, ou concurso através de centros formadores, que são instituições reconhecidas pela SBSEC e pela SBCCV, Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Por falar em exigências, a SBSEC estabelece que o curso deve ter, no mínimo, 1.200 horas, onde o aluno deve realizar pelo menos 100 perfusões supervisionadas e uma prova de título ao término do curso. Esta prova é periodicamente aplicada aos perfusionistas formados também, como forma de saber se ainda estão aptos para a profissão. De qualquer forma, a formação do perfusionista abordará conhecimentos em fisiologia, anatomia, farmacologia, hematologia, bioquímica, centro cirúrgico e circulação extracorpórea, além das aulas práticas e outros conteúdos pertinentes. Para ajudar quem deseja ingressar na área, o site da SBSEC oferece uma lista atualizada dos nomes dos centros formadores disponíveis, as cargas horárias e os requisitos de excelência mínimos. E se você ainda está em dúvida quanto ao que faz um perfusionista, saiba que tudo isso também foi especificado no papel pela CFBM e também pela SBSEC. Aqui traremos uma síntese do que essas duas instituições estabelecem, mas você pode consultar os documentos oficiais e conferir na íntegra tudo o que está descrito através dos links na descrição. De acordo com a normativa número 1 de 2019, aquela que já citamos anteriormente, são atividades do biomédico perfusionista: preparar e realizar o circuito de circulação extracorpórea, preparar e auxiliar na instalação da ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, bem como monitorar pacientes que estejam sob este procedimento, auxiliar no implante de marca-passos e balão intraórtico, realizar exames cardiovasculares pertinentes ao paciente antes, durante
e após a cirurgia, assim como monitorar suas funções metabólicas e fisiológicas. Esse profissional pode ser contratado por hospitais ou se vincular a uma equipe médica que atende em diversos hospitais, além de existir em concursos públicos. Também pode atuar no campo da docência, nos cursos de formação para perfusão ou como especialista de produtos em empresas que desenvolvem materiais para essa área. No fim das contas, o carro-chefe da habilitação é o controle da máquina coração-pulmão. O dia a dia costuma ser em centros cirúrgicos e de terapia intensiva e é difícil prever a duração exata dos procedimentos, já que tudo depende do bom ou mau andamento da cirurgia. Sendo assim, é uma área que exige disponibilidade de tempo e profissionais que sejam capazes de se dedicar ao paciente, trabalhar em equipe, tomar decisões, demonstrar competência prática e teórica e atuar com absoluta ética e preparo psicológico, já que frequentemente lida com pacientes e familiares. Tendo em vista que as tecnologias estão em constante progresso, é importante também que o perfusionista mantenha-se atualizado quanto às novidades pertinentes à sua área. O mercado de trabalho do perfusionista está em constante crescimento, apesar de estar limitado à formação de novas equipes de cirurgia cardiovasculares. De qualquer forma, é muito difícil que um perfusionista com a devida formação fique sem emprego, sendo uma modalidade profissional facilmente absorvida pelo mercado. É claro que, com o passar dos anos, as exigências para a contratação vão aumentando. Hoje em dia, por exemplo, muitos serviços particulares e concursos já exigem a posse do título de especialista. Agora, vamos falar de coisa boa, né? Aquilo que todo mundo está curioso para saber. Quanto ganha um perfusionista? Antes de mais nada, é importante ressaltar que o piso salarial está embutido nos acordos coletivos de salários promovidos pelos sindicatos das regiões de atuação legal. Desta forma, os valores variam de região para região e de área de atuação que o perfusionista tenha escolhido seguir. Um perfusionista concursado, por exemplo, receberá um valor fixo por mês, ao passo que aquele que atua em equipe cirúrgica autônoma receberá por cirurgia que participa e por aí vai. De qualquer forma, trouxemos algumas médias salariais encontradas na internet. De acordo com o site salário.com, um perfusionista ganha em média R$ 4.000 para uma jornada de 39 horas semanais com teto salarial de R$ 7.254. São Paulo é a cidade com mais vagas de emprego, o que torna também uma das mais concorridas. Em 2021, o edital do concurso público para o Hospital das Clínicas da Unicamp estabelecia um salário de R$ 4.811 para 200 horas mensais. É importante lembrar que, apesar de estabelecidas, as jornadas de trabalho variam conforme a necessidade do local de trabalho. Além disso, existem pontos da legislação que valem a pena saber. O artigo 8 das normas brasileiras para o exercício da especialidade estabelece que, mesmo sem a realização do procedimento de circulação extracorpórea durante a cirurgia, o perfusionista deve ser remunerado apenas pela sua presença para eventual necessidade. Já o artigo 10 proíbe que a oferta de vaga seja feita com base na graduação do perfusionista, destinando-se exclusivamente à especialidade em perfusão. Bom, acho que já ficou claro a importância que este profissional tem para a área da saúde. Mas será que ele tem a visibilidade que ele merece? A resposta é, mais ou menos. No geral, este é um profissional pouco conhecido pela população, mas que, quando se apresenta e fala sobre o que faz, é aplaudido como deve ser. Nesses últimos tempos, graças à pandemia e aos males causados pela Covid-19, este profissional tem se destacado na linha de frente das terapias para tratamento de pacientes acometidos pelo vírus, já que a oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO, mostrou-se benéfica aos pacientes mais graves. Em 2020, um estudo realizado por médicos japoneses mostrou que a maioria dos pacientes que fizeram terapia com uma máquina coração-pulmão estavam se recuperando dos sérios sintomas do novo coronavírus. A ECMO faz a circulação e a oxigenação artificiais do sangue por meio de uma máquina ligada ao paciente por catéteres. É uma boa opção para casos graves nos quais os pacientes sofrem danos pulmonares ou circulatórios.
Um dos casos mais conhecidos é o do humorista Paulo Gustavo, que foi submetido ao tratamento com ECMO devido às complicações respiratórias advindas do coronavírus. Infelizmente, Paulo Gustavo não resistiu e veio a óbito, mas este mesmo tratamento foi capaz de ajudar outras pessoas em situações parecidas, como mostram as notícias. Além disso, buscando entender melhor o que a população entende sobre perfusão, nossa equipe realizou uma pesquisa via Google Forms e conseguiu alguns resultados interessantes. Ao todo, 69 pessoas participaram da pesquisa. Desse total, cerca de 54% dos entrevistados tinham idade entre 18 e 24 anos, e aproximadamente 80% tinham ensino superior completo ou incompleto. Além disso, a maior parte dos entrevistados alegou não ter ligação com a área da saúde, isto é, não ser estudante ou profissional das áreas. Mas, surpreendentemente, cerca de 60% tinham conhecimento da profissão do biomédico. Perguntamos aos entrevistados sobre o que eles achavam que fazia um biomédico, e a maioria das respostas definia este profissional como aquele que realiza pesquisas, análises laboratoriais e diagnósticos de doença, o que não está errado, né? Mas nós sabemos que nossa atuação vai muito além disso. Porém, quando perguntamos sobre perfusão, a situação mudou um pouquinho. Cerca de 84% dos entrevistados alegaram nunca terem ouvido falar sobre perfusão extracorpórea. E, quando questionados sobre o que achavam que este profissional fazia, a maioria alegou total desconhecimento. Algumas pessoas levantaram a hipótese de que talvez envolvesse uma máquina que oxigenasse o sangue de forma externa ao corpo. Parabéns para eles! A maioria também demonstrou interesse em saber um pouco mais sobre o que faz um perfusionista, qual sua rotina, quais os desafios envolvidos no seu trabalho, etc. E pensando nisso, nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com Bruno Herrera, biomédico perfusionista com anos de experiência e atuação e criador da página no Instagram Mundo da Perfusão. Nessa conversa, o Bruno nos trouxe curiosidades e informações sobre a carreira de perfusionista e sua experiência profissional, que são bem difíceis de encontrar por aí, viu? Se eu fosse você, eu dava uma conferida nesse material super legal que preparamos para vocês. O link para ver a entrevista na íntegra está na descrição. Também deixamos aqui para vocês algumas sugestões de páginas no Instagram que produzem conteúdo sobre perfusão. Não esqueçam de dar uma olhada lá também. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo com a turma do Biomed Ensina. Tchau!